Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Vamos fazer hoje o bloco quente e frio. Esse bloco é bem legal, parece que ele está girando em torno do quadrado, dá um efeito bem interessante e eu fiz uma almofada com esse bloco. O fechamento dessa almofada é super tranquilo de fazer, porque é fechamento do tipo envelope, igual a gente usa em fronha de travesseiro. Aqui é interessante porque a gente pode usar vários retalhos, são faixas de 40 centímetros de cada cor, então dá para aproveitar o que sobrou de outros trabalhos. E você pode fazer a combinação que você quiser. Eu fiz essa brincadeira do quente e do frio. Para esse trabalho, eu resolvi fazer uma brincadeira com cores quentes e cores frias. Então, eu peguei 7 cores quentes e 7 cores frias. De cada cor, eu cortei uma faixa de 4,5 centímetros. No mínimo com 40 centímetros, porque depois que a gente costurar todo esse jogo e esse jogo, a gente vai refilar para 38. Então, o que eu vou fazer? Cortei as minhas faixas de 4,5 centímetros e vou costurar o jogo de faixas quentes e o jogo de faixas frias. Costurei aqui meus jogos de faixa e agora eu vou refilar cada um deles para 38 centímetros. Então, eu pego de um lado, alinho um lado para ficar tudo reto. E aí, eu vou marcar 38 centímetros. Dez, 20, 30, 35, 6, 7, 8. 38 centímetros. E vou cortar aqui. Fazer a mesma coisa com o outro. Agora que ele já está refilado para 38 centímetros, nós vamos marcar 8 centímetros aqui em cima e 8 centímetros aqui embaixo. 5, 6, 7, 8. E nós vamos posicionar a régua de um ponto marcado até o outro ponto marcado numa diagonal. E vamos cortar esse jogo de faixas nessa diagonal. E vamos fazer a mesma coisa com o nosso outro jogo de faixas. Oito centímetros em cima, 8 centímetros embaixo. Posiciono a régua entre os dois pontos. E faço um corte nessa diagonal. A gente vai precisar também de um quadrado central de 16 centímetros. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um dos nossos triângulos e vai colocar ele assim. Alinhar a parte mais comprida, onde tem a faixa inteira,
a lateral do nosso do nosso quadrado central. E a gente vai costurar direito com direito. Só que aqui, ó, deixa eu virar para vocês verem. A gente vai começar a costurar aqui do ângulo de 90 graus, vai costurar aqui e não vai chegar até o final do quadrado. A gente vai parar um pouco antes, mais ou menos aqui, uns 4 centímetros é o suficiente, tá? Porque depois a gente vai precisar dessa parte aberta para encaixar a última peça, já que nós vamos fazer uma costura em twist. Então, direito com direito, alinhado aqui a lateral do nosso quadrado com a lateral reta do nosso triângulo aqui. E vamos passar uma costura, pé de máquina, até 4 centímetros antes do final do retângulo, do quadrado. Então, aqui eu já passei essa primeira costura, deixando um pedaço sem costurar para depois a gente conseguir finalizar o bloco quando der toda a volta. E a gente vai pegar agora um triângulo da outra cor, que no caso é uma minha cor quente. E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai alinhar a lateral grande reta aqui do nosso triângulo com o quadrado. E a gente vai passar uma costura de ponta a ponta, tá? Então, aqui a gente não precisa deixar a abertura, a gente vai costurar inteiro. Então, direito com direito, alinha bem aqui no esquadro do nosso quadrado central e vamos costurar de ponta a ponta aqui, o triângulo inteiro, e vocês vão perceber que vai sobrar um pedaço do primeiro triângulo. Aqui, ó. E é assim mesmo, tá? Não se preocupem. Depois, quando a gente terminar o bloco, a gente vai refilar para ele ficar quadrado. Então, vamos passar essa costura aqui. O próximo passo é só seguir agora com a outra cor. E mesmo raciocínio. Ângulo reto aqui, alinhado com a lateral do quadrado. Vou virar assim, ó. Ângulo reto com a lateral do quadrado, a faixa inteira aqui, e nós vamos direito com direito, alinha bem no esquadro aqui do nosso quadrado central, e vamos repetir essa costura, costurando de ponta a ponta. Do mesmo jeito, vai sobrar esse finalzinho da nossa outra cor. Por último, a gente vai colocar o triângulo da cor que tá faltando e a mesma coisa. Só que aqui a gente vai, por isso que a gente deixou aquela abertura aqui. A gente vai dobrar esse pra cá. Tirar ele da frente, porque a gente precisa alinhar o nosso quadrado com a nossa parte reta aqui, o ângulo reto do nosso triângulo, e costurar a faixa. Então, a gente vem direito com direito, alinha com o quadrado e vai passar uma costura de ponta a ponta. Agora, com os 4 triângulos costurados, falta a gente fechar esse aqui que a gente tinha deixado aberto. E agora, a gente tem espaço para costurar ele, além do quadrado. Então, é só virar direito com direito, como na primeira costura,
alinhar ele com o restante do bloco. E nós vamos continuar essa costura que a gente tinha parado no 4 centímetros do quadrado, a gente vai continuar ela até o final. Finalizamos todas as costuras ao redor do nosso quadrado aqui, né? Finalizando aquela que a gente tinha deixado aberta. E agora sobraram essas pontas. Então, a gente vai refilar o nosso bloco para ele ficar quadrado. Para a gente refilar, eu vou alinhar a minha régua nessa ponta aqui, para ele ficar quadrado. Alinho um reto da régua nessa base. E uma outra linha reta da régua aqui em cima. E corto esse excesso. Então, a gente já ficou com um dos cantos retos. E nós vamos repetir isso para os 4 cantos. Temos o nosso bloco refilado. Vamos fazer uma almofada com ele? Então, a gente vai colocar sobre manta e forro e quiltar ele para prender na manta e no forro. Primeiro passo da nossa almofada. O meu bloco já está quiltado com forro, então tem manta e forro. E agora a gente vai fazer o fechamento da almofada. Nós vamos fazer um fechamento bem simples, que não precisa de zíper, nem botão, nem nada. Um fechamento do tipo envelope, igual aquele fechamento de fronha de travesseiro. Para fazer isso, a gente vai medir a largura do nosso bloco, da nossa almofada, e cortar um tecido exatamente nessa largura. E a altura desse tecido aqui, ele vai ser 3/4 da altura da almofada. Então, é só você pegar essa largura e multiplicar por 0,75. E eu adiciono ainda mais 2 centímetros, que é pra gente poder fazer esse tipo de acabamento aqui, essa vira, pra ficar bem acabado. Uma outra dica legal para essa vira ficar reta é o seguinte. Então, nós vamos pegar aqui o nosso forro, vamos pegar nessa lateral que vai ficar fazendo, né, trespassando, fazendo o envelope. Então, ela vai ficar assim. E nós vamos pegar essa lateral aqui e nós vamos fazer um vinco com o nosso desmanchador. Então, o que eu gosto de fazer aqui? Eu vou marcar 1 centímetro aqui da minha lateral, pego o meu desmanchador e com a parte comprida dele, eu vou fazer um vinco nesse 1 centímetro. Faço 1, 2 vezes. Fiz um vinco nesse meu tecido. E ele vai dobrar muito facilmente e de maneira reta. Então, eu vou fazer uma marca a 1 centímetro e uma marca a 2,5 centímetros.
Então, vou fazer esse vinco pelo avesso, tá? Então, tenho meus 2 vincos aqui. E aí, você vai pro ferro e esse vinco vai te ajudar a fazer a primeira dobra e depois a segunda dobra. E ela vai ficar bem reta, bem direito. E aí, com essa dobra feita e vincada no ferro, meu aqui ainda não está vincado no ferro, eu vou passar 2 linhas de pesponto aqui nela, para prender essa borda que a gente fez, esse acabamento. Então, eu vou passar 2 linhas de pesponto, uma bem no cantinho e outra um pé de máquina dessa primeira linha, pra gente poder ter esse acabamento feito. Depois que eu fiz o acabamento no meu forro, eu vou virar direito com direito e vou prender o primeiro forro, deixando a parte do acabamento para dentro da almofada, não vai colocar aqui na borda. E o outro, a mesma coisa por cima, ó. Coloco a parte sem o acabamento aqui na almofada, no bloco, e a parte com acabamento para dentro. Vou alfinetar toda a volta e vou passar uma costura pé de máquina por toda a volta da minha almofada para poder fechar esse forro. Se vocês quiserem fazer um acabamento com viés aqui por toda a volta, pode fazer um viés da cor do forro. Ou passar um zigue-zague, porque vai ficar por dentro da nossa almofada, só para não desfiar. Está pronta aqui a nossa almofada com fechamento de envelope. Eu fechei, costurei, desvirei, já coloquei o recheio, igual a gente coloca a fronha no travesseiro. Acertei aqui nas pontas. E agora, já temos uma linda almofada para enfeitar a nossa sala. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca!